Vamos lá. Fala pessoal, iniciando agora o nosso podcast, Getawaycast. Passamos um bom tempo agora parado, viu? E hoje que eu tô com um convidado sensacional. Esse cara tem um astral perfeito. Amigaço, parceiro, nosso amigo Dalto. Queria que você fizesse a sua apresentação. A gente tinha parado um tempinho no nosso podcast. Algumas pessoas aí, cadê? Como é que vamos voltar? Quando é que vai voltar esse teu podcast? E aí eu tava devendo a você esse bate-papo. Maravilha. E aí eu queria que você apresentasse pro pessoal quem é Dalton, que eu sei que você é de Camusim, internacional diretamente de Camusim. Maravilha. Igor, antes de tudo, muito obrigado pelo convite, tá? Essa conversa já era para ter acontecido antes, mas antes de me apresentar, eu quero te dar um presente aqui, tá? Até para começar a quebrar o gelo e tudo mais. Rapaz, pô, se eu soubesse, eu tinha feito esse podcast antes, viu? Olha aí, que maravilha. Massa. Aqui é uma agenda da Davos, né, de 10 anos, da Davos Certificado Digital. E aqui é para você apreciar com a sua esposa. Olha aqui. Olha aí, que Olha maravilha. Aí, sensacional, top, viu? E calma aí, eu quero ver o vinho. Olha aí, se tá do seu agrado. Meu amigo, é capaz de cair até meu dente. Que conversa é essa, olha aí, rapaz? Sensacional. Rapaz, eu vou dizer um negócio. Esse negócio de fazer podcast tá, beleza. Maravilha, aqui, tá? Maravilha. Pode deixar aqui se quiser. Então vamos conversar. nós, né? Vamos conversar, fala aí tudo e não me esconda nada. Pronto, eu tô aqui pra isso. Vamos lá, eu sou Daltos Camelo, né? Sou pai da Damila Helena, casado em um relacionamento com a minha digníssima há 12 anos, né? A Priscila Camelo. Sou filho do seu Adalto Camelo, comerciante em Camusim, da dona Helena Maria. E vim para Sobral com 15 anos de idade para estudar, né? Sou filho de Camusim e desde muito cedo eu comecei ali a servindo na loja, atendendo e tudo mais. E aí vim para Sobral para estudar no ensino médio. E meu pai sempre colocou na minha cabeça, rapaz, não venha pro comércio, vá para a parte de serviço. E aquilo ali foi sendo plantado em mim desde muito cedo, né? E aí, quando eu vim até Sobral, que iniciei a faculdade, me foi ofertada uma oportunidade para ingressar no mercado de certificação digital. Eu te confesso que eu nem sabia o que era. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Que era uma das próximas perguntas, né? Que era como você entrou nesse segmento de certificação, que é uma coisa muito, muito específica, né? O que te motivou a empreender nesse negócio? Pronto, maravilha, vamos lá. Como eu falei, foi uma oportunidade que apareceu, né? Com a família Ritaco, que é uma família de Guarulhos, né? Eu tive uma aproximação com o Mateu, que é o filho mais novo da família, né? Devido ao tênis de mesa, ele foi para Camusim, se apaixonou por Camusim e tudo mais. É uma história bem longa. E aí, Massa. Igor, devido ao tênis de mesa, a gente teve essa conexão. E aí eu fiz um curso chamado aqui em Sobral de Empretec, do Sebrae. Sim. E aí tinha lá um negócio de fazer a empresa cria. E nessa situação, eu liguei para o Mateu, porque eles trabalham, além de serem uma autoridade de registro, né, uma certificadora, eles também são uma corretora de seguros. E aí, eu liguei para ele com o objetivo de fazer um seguro para os mototaxistas, né? Para os passageiros de vans e tudo mais. Aí ele, Dalton, eu vou estar aí no próximo mês e tudo mais. Aí a gente se encontrou e aí ele já me propôs algo melhor do que o seguro, que era o certificado digital. Só que assim, eu não sabia nem o que era. Na época, para o pessoal fazer o certificado digital, tinha que se deslocar lá de Camusim, por exemplo, tinha que se deslocar até Sobral. Era muito mais complexo do que é hoje, né? E aí nesse negócio a gente iniciou a Camelona, departamento de certificação digital, não conhecia ninguém aqui em Sobral. Mas já aqui em Sobral? Já aqui em Sobral, com o apoio dos meus familiares, dos meus pais e tudo mais, a gente colocou o escritório, passei ali 6 meses, Igor, e a gente fez somente 15 atendimentos, cara. Foi assim algo, meu Deus do céu, será que eu tô no caminho certo e tudo mais? Foi bem desafiador. Nossa. E aí o que aconteceu? Enquanto eu saía para prospectar cliente, parceiro e tudo mais, a Priscila, minha esposa, ficava lá no escritório, né? E quando não era ela, era a minha irmã, que hoje é a minha atual sócia, né? E aí o que aconteceu? Depois de 2 anos, eu
dei um stand-by no mercado de certificação digital aqui em Sobral, fiquei só com o escritório em Camusim, e antes disso a gente abriu a operação em Parnaíba e tudo mais, fomos desenvolvendo, engateando por ali, e aí eu fui e botei um novo negócio, né, que é a Plata, a gente fundou e tudo mais, a gente trabalhava com terceirização de mão de obra, administração de condomínio, aí 1 ano e meio depois eu resolvi sair e tive a surpresa da minha irmã querer trabalhar comigo, algo que eu nem esperava, né? E aí nessa questão de trabalhar, a gente começou a fazer o treinamento dela e tudo mais, e ela foi tomando gosto pelo negócio, e assim, a gente precisa de gente boa e gente de confiança do nosso lado para tudo na vida. Começou encaixando tudo aí, né? Porque a irmã querendo trabalhar junto contigo, a esposa do lado ali apoiando a todo momento. Isso. Cara, a vida do empresário, do cara que é empreendedor, é extremamente difícil, todo mundo já sabe disso, né? É uma coisa bem complicada. Eu tenho como exemplo também, a gente também já está há 19 anos com o segmento de tecnologia, eu sempre amei tecnologia, amo tecnologia até hoje. Hoje a gente tem a Get, como tu já sabe, né? Inclusive até um prazer ter você como nosso cliente, né? Nosso parceiro. Hoje a gente tem um serviço com vocês que é um serviço de Firewall, um serviço que hoje, que inclusive eu acho extremamente importante a gente estar aqui conversando e eu gerar um corte, ou alguém está sabendo da nossa conversa, para os clientes de vocês, e o seu cliente, quem é da sua empresa, da Davos, saber que você tem essa preocupação. Legal. Hoje eu vejo que você tem essa preocupação em ter um sistema de tecnologia de Firewall, que é um equipamento que vai filtrar acessos maliciosos, né, para garantir toda a integridade dos seus clientes, né? Porque hoje, meu amigo, você trabalha com uma coisa extremamente sensível, que é a certificação. Isso. Cara, são os dados, né? Os dados da pessoa. Cara, quando tu me falou, quando a gente teve a primeira oportunidade de conversar, e aí onde eu comecei a conversar contigo, que tu abriu a mente, caramba, como é que tem isso? Negócio, existe isso ainda. Agora, nos bastidores, a gente estava falando muito sobre dor oculta, né? São problemas que nós temos, na verdade, que os empresários têm, na verdade, não sabe, tem Exato. A dor, e às vezes, muitas vezes tem a dor e às vezes não sabe, e aí é uma coisa que a gente tocou lá no assunto, e enfim, hoje tu tem um serviço de firewall, redundância, internet, hoje ninguém consegue mais viver sem internet, então uma internet, 2, 3 internet, caso que a gente consegue gerenciar isso aí. E eu acho sensacional essa pegada. Tá? Então acho assim, essa trajetória da tua vida, e assim, sempre começa assim. Eu posso falar também que quando eu comecei, era eu, Belinha, até hoje ainda, meu sócio que é o Bellini. O Bellini ficava interno, eu ficava externo, trabalhando como assistência técnica. Legal. Né? Aí às vezes o Bellini viajava, eu ficava, aí para fazer um atendimento fora, eu viajava, o Bellini ficava, porque a gente não tinha condição ainda de pagar um colaborador. Aí onde foi que a gente botou um colaborador, e eu acho que vai ser uma trajetória também, uma coisa parecida com isso, né, contigo, né? Eu acredito que é tudo muito semelhante, né, Igor? É muito solitário a jornada do empreendedor. Quando eu iniciei, que aí eu vi que Sobral estava muito devagar, como eu te falei, durante 6 meses foram 15 atendimentos, né? E aí eu comecei a ir para Camusim às sextas-feiras. Aí quando eu ia, rapaz, era 10, era 15, era 20 atendimentos no dia, entendeu? Sim. E aí, aquilo ali foi tomando um volume e tudo mais, aí foi quando eu tive a oportunidade de contratar uma pessoa aqui para Sobral, para me ficar mais livre, mais independente, né, para poder fazer o comercial e tudo mais, e contratei também uma pessoa para ficar full time lá em Camusim. Sim. Né? E aí foi quando o negócio foi crescendo, foi tomando proporção e tudo mais. E aí a gente iniciou também a operação lá em Parnaíba, né? Isso tudo antes da Camila entrar. E quando nós iniciamos... Que ano isso? 2017... Antes da pandemia, né? Antes da pandemia, né? E aí, 2016 para 2017. E aí, o que foi que aconteceu? A gente iniciou a operação em Parnaíba, estávamos com a operação em Camusim, atendendo ali por volta de 200 clientes por mês, né? E querendo crescer mais, e eu com muita vontade, né? Sendo ousado, porque eu sempre imaginei o melhor dos cenários, mas eu sabia que eu tinha que fazer por onde aquilo ali ia acontecer. Não ia ser ninguém que ia pegar na minha mão e dizer assim, Dalto, vamos por aqui, não.
eu tive muita gente que me ajudou, tenho muita gente que me apoia, me ajuda, mas é tipo assim, é no relacionamento, né, Igor? Cara, é uma coisa que eu até falei aqui contigo. Tu tem um astral sensacional. Então, onde tu passa, cara, a galera quer tá próximo, entendeu? Então, assim, eu acho que isso ajuda muito hoje você como empresário e com o sucesso que tá sendo hoje a sua empresa, como hoje a gente já vê, A né? gente tá Hoje engatinhando, né? lá nada, meu amigo. Hoje você está muito bem posicionado aqui no mercado. Eu vejo que você está participando de vários eventos. Junto, a gente teve aquele prazer em a gente participar desse evento do LL Board, né? Legal. Que é do nosso amigo lá do Bellini, que está junto com a 39C, com a Milton Gadelha. Eu acho que é super importante isso, tá? Então, você está no caminho certo, você já veio do caminho certo, então é só agora usufruir dos frutos, né? Então, É continuar é, plantando. e aí assim, aproveitando que eu não falei aqui para a câmera aqui, né, para vocês que são clientes da Davos, entenda, o cara tem uma tecnologia de ponta que é um firewall na empresa dele, garantindo que o seu certificado realmente esteja seguro. Exato, pronto. Então vamos falar sobre o Firewall, né? O seguinte, por qual motivo eu contratei o Firewall? Primeiro porque você me convenceu de que eu só utilizar a internet comum não seria o suficiente, né? Então, como a gente lidar com dados, informação dos clientes e tudo mais, né? Documentos particulares, documentos das empresas, eu vi a oportunidade de tornar isso mais seguro, até porque os ataques cibernéticos, eles Estão constantes, né? estão constantes e a tendência é aumentar cada vez mais, né? Então a gente contratou o serviço da Gateway de Firewall com o objetivo de tornar o nosso ambiente eletrônico ainda mais seguro. Né? Esse foi o principal objetivo. Eu nem sabia a gravidade que tinha essa situação, essa possibilidade de se ter um ataque cibernético e a gente ser penalizado de alguma forma, né? Hoje, com os ataques cibernéticos, como você agora mencionou, Sim. muitas pessoas que possam estar vendo aqui a gente pensam que é besteira, é coisa dos Estados Unidos, é Sim. coisa. Não. Longe, né? Não, longe. Entenda, estou há 19 anos no segmento de tecnologia na Gateway, trabalho com tecnologia há 26 anos, tá? E quase todas as semanas chega pessoas que não é do contrato, lá com os arquivos criptografados. O arquivo é criptografado, ele não é direcionado para Davos, não é direcionado para a empresa XY. Isso já roda há muito tempo, que é o ransomware. O nome do vírus é ransomware, que ele vê a vulnerabilidade, ele vai pegar aquelas informações e vai criptografar para pedir um resgate em bitcoins. Entendi. Entenda, aqui, pessoas conhecidas que você conhece em nosso meio, logicamente ninguém pode falar, já veio a mim com esse problema, já teve casos super interessantes, eu vi, ele me mostrou, a pessoa, a empresa X, sim, e foi criptografado, hoje ele é nosso cliente, né, depois de aconteceu isso, foi criptografado as informações dele, e ele se desesperou, com razão. E ele simplesmente mandou uma mensagem no e-mail que ele recebeu, de criptografia, pedindo-se, negociando o valor, se ele podia botar um valor menor. E ele me mandou esse print, e eu disse, caramba, rapaz, assim, na verdade eu até falo, olha, senão, quando acontece esse tipo de coisa, não tente negociar, que não tem negociação, certo? Porque ele vai pegar aquelas informações e criptografa. Quando você paga aquele valor que ele pediu, geralmente é um valor absurdo, ele te manda um arquivo e aquelas informações são descriptografadas. E aí a pessoa respondeu no mesmo e-mail. Ele falou, as palavras eram o seguinte: cuide mais da segurança digital da sua empresa. Nossa. Eu disse, cara, é mentira. Eu disse pra ele, e ele disse, tá aqui, Igor. Ele mandou pra mim. Caramba, Igor. Resumindo, ele perdeu todas as informações, tá? A gente conseguiu um backup de uma coisa que ele não tinha, e aí a gente fez toda a restauração de Firewall para a empresa dele, porque a restauração de Firewall, Nalto, não é só você colocar um equipamento, é Sim. você ter a manutenção do equipamento. Sim. Tá? Não é só você colocar, é você conversar com pessoas, os diretores, as pessoas, conscientizando o uso da internet, onde usar. Certo. Entendeu? Então tem gente que gosta de pegar seu celular que tem o seu gerenciador financeiro e para
um shopping e acessar a internet aberta. Ou então ir para um aeroporto e acessar a internet para você movimentar. Aquilo ali é grave. Então, assim, a gente hoje que trabalha com tecnologia, com segurança da informação, a gente faz o máximo possível para evitar e ainda tendo possibilidades de acontecer. E é muito comum também no meu mercado essa situação, viu, Igor? Eu te confesso que hoje o que existe... Quando você abre uma empresa, por exemplo, você já recebe vários e-mails, né, de certificadoras que se dizem ser certificadoras, onde aquele boleto ali é um vírus, tem gente que paga, da mesma forma que imposto e tudo mais. E é muito interessante porque o pessoal não tem noção da gravidade que isso pode acontecer. O fato de você clicar num arquivo daquele ali, ou se você paga, você é prejudicado. Se você clica, você é hackeado, né? E é muito interessante esse movimento que você está fazendo por trazer educação, né? Exatamente. No meu mercado de certificação digital, é muito comum que certificados do tipo A1 e do tipo A3 seja compartilhado entre várias pessoas, né? Hoje é comum. Não deveria ser, mas é comum, tá? Hoje a gente se comporta como um departamento de certificação digital dos escritórios de contabilidade, né? Eles têm lá os clientes dele e tudo que eles querem é que a gente atenda os clientes da melhor maneira possível. E como eu costumo dizer, até domingo depois do Fantástico. Porque ninguém acorda, hoje é dia de fazer o meu certificado digital. Não, o pessoal quer para cima da hora e tudo mais, e a gente tem a preocupação e o cuidado para que isso não aconteça com os nossos clientes, com os nossos parceiros. Porque o que acontece? Uma outra situação, um outro argumento, um outro repertório que eu utilizo bastante também é o que? A gente trabalha para garantir que o certificado, garantir que as transações eletrônicas através do certificado digital, elas aconteçam da forma que devem acontecer. Vamos lá, o empresário ele precisa emitir nota fiscal, né? Sim. Para fazer esse trâmite lá junto à Cefaz, se faz necessário o uso do certificado digital. O advogado ele precisa fazer a petição eletrônica. Para ele fazer essa petição, para ele comprovar que é ele que está fazendo aquela petição, ele precisa do certificado digital. O médico ele precisa fazer a assinatura do prontuário eletrônico, né? Da receita de forma eletrônica. Aquilo ali ele faz com o certificado digital, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com quem você compartilha o seu certificado digital. Hoje, nós somos parceiros da OAB e de algumas outras instituições, tipo CRC daqui do Ceará, CRC do Paraná, e é muito comum, Igor, a utilização do certificado digital do tipo A1, que é um arquivo. Um arquivo, né? Pronto. E aí o que acontece? Eu vou te dar um exemplo, acho que eu já até compartilhei contigo, mas é interessante que todo mundo que está aqui saiba disso, né? O certificado do tipo A1, por ele ser um arquivo, você executando em uma determinada máquina e não colocando algum critério de segurança, inserindo uma senha ali para utilizar, você fica à mercê de outra pessoa acessar aquela mesma máquina, né? E ter acesso às suas informações e fazer algo que venha lhe prejudicar, né? Abrir conta, fazer empréstimo, assinar alguma coisa por você e até garantir que não foi você que assinou, né? Já que o certificado, em tese, né, tem os 3 pilares, que é o da autenticidade, integridade e... Poxa vida, rapaz. Eu vou me lembrar, mas é bom cortar ele, Domar. Não, mas aí pode continuar. Pronto. Então, o que acontece? Se a pessoa que tem um certificado digital do tipo A1 e utiliza alguma máquina compartilhando com outras pessoas, se ela não colocar alguma senha para utilizar o certificado digital, ela pode vir a ser prejudicada, pode vir a ser penalizada de alguma forma. E aí, qual que é a recomendação que a gente dá, né? Que você, sempre que for instalar um certificado digital do tipo A1,
você coloque senha, tenha um cuidado para colocar a senha, que você mude a senha, não utilize a mesma que vem, né? a mesma que vem no momento que você faz Todo mundo faz a isso, instalação, né? ou é de 1 a 8 no certificado A1 e no A3 de 1 a 4 ou de 1 a 6, né? Então, assim, o que eu ia te falar, que a gente já conversou nos bastidores, é o seguinte: os advogados, todo e qualquer fórum trabalhista, né? Trabalhista, civil, o que for, todo e qualquer fórum tem a sala do advogado e é disponibilizado ali um computador. Né? É compartilhado um computador para os advogados. Então, o advogado ele tem que ter muito cuidado em utilizar aquele certificado digital naquela máquina. Porque no repositório lá do computador, no repositório, fica gravado, fica armazenado o certificado digital. E se ele instala e não tem minimamente o cuidado de desinstalar, apagar aquele arquivo. Ou então de pelo menos não deixar a senha salva, né? E de pelo menos colocar uma senha diferente ali e tudo mais, ele pode vir a ser prejudicado de alguma forma, né? Nós tivemos um cliente, hoje um cliente ainda comum, que ele teve esse problema, tá? E ele teve um prejuízo de R$500 mil, tá? Ele é próximo daqui a gente e a gente entrou com a tecnologia lá também. Aí foi uma das solicitações que foram dadas a ele, que foi ele melhorar o parque tecnológico dele, Legal. tá? Onde a gente entrou, ele não contou pipoca, literalmente, aqui nesse... E a gente fez toda a segurança cibernética dele conforme o manual faz. Hoje, onde ele chega, ele fala assim, super bem da gente e tudo, porque com a melhoria da segurança, veio não só a melhoria da segurança, veio a performance da rede dele melhorou, né? A redundância de problemas que ele vinha tendo por falta de internet melhorou, porque a gente aplicou um firewall, e, né, a auditoria que foi feita não só com ele, como ele era diretor da empresa, mas sim com os colaboradores dele, para entender o risco que a empresa tem, que inclusive aconteceu, né? Que ele conseguiu aí, eu não recordo como foi que foi a prática, mas foi o uso do certificado, e conseguiu aí resgatar R$500 mil, eu acho que era do fundo do FGTS, algo assim, eu não recordo bem, mas até hoje ainda está rolando aí o processo, né, para saber que realmente aquilo ali não existiu, mas a dor de cabeça, enfim. Até ele comprovar que não foi ele, né? E tudo mais é muito delicado essa A situação. gente começa no podcast, começa a conversar, como eu falei pra ti, cara, relaxa, vamos conversar aqui, e vai vindo muitos insights, Legal. né? E dos insights que eu vim aqui falar, que para você, principalmente, para quem tem a certificadora, é extremamente importante participar não só do podcast, mas que eu tô com já uma ideia aqui para você falar para as empresas o cuidado que a pessoa pode ter e o como pode fazer. Boa. Por quê? Porque eu sei que tem tecnologia de certificação que você pode restringir mais, como tipo, na empresa de você só pode utilizar aquele certificado com o uso do IP público daquela internet X, que é da empresa X. Eu sei que tem várias formas de a gente diminuir esse risco, né, de problema que pode vir a acontecer. Legal. E vai ser uma coisa que eu vou ter que sentar contigo, conversar para a gente poder falar. Eu entrar como especialista de segurança de informação e você entrar como um cara que entende certificado, Legal. né? E é massa isso que tu falou, porque assim, nós já temos até um guia onde a gente pode potencializar esse guia com os teus insights, com as tuas ideias e tudo mais. E eu quero até ver com vocês aqui se dá para a gente disponibilizar de alguma forma para quem está assistindo aí o nosso podcast, esse link para poder fazer a baixa desse guia prático de segurança, né, voltado para o certificado digital. São dicas simples, mas que fazem a diferença. Não, é que a gente vai subir no YouTube, a íntegra, a gente vai subir no YouTube, né? No Gateway Cast. A gente pode pegar esse link e já colocar lá para quem for assistir agora. Essa semana ainda sobe a íntegra toda e eu já boto lá o link para quem quiser ter dicas, né, de como você evitar esse tipo de fraude, né? Isso. Deixa eu te dizer outra coisa. É muito comum que nos escritórios de contabilidade o computador do funcionário também seja utilizado para assuntos do escritório de contabilidade, né? Isso é muito comum, você sabe. E aí, o grande risco dessa situação
é porque se aquele funcionário sai, se não for pela porta da frente, ele acaba tendo acesso a todos os certificados daqueles clientes. Então, você tem que ter essa restrição, esse cuidado. Deixa eu te dizer outra coisa. Hoje, para se tornar uma autoridade de registro, para ser uma autoridade de registro, que é o que nós somos, né, nós precisamos ter o credenciamento junto ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. O que isso quer dizer? Que mensalmente, diariamente, toda hora, o tempo todo, a gente está sendo verificado, né? fiscalizado. E anualmente nós temos uma auditoria interna para fazer a validação de todas as informações, todas as máquinas, todos os agentes de registro, que são os profissionais responsáveis por validar, né, seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica, né, nós temos ali uma pessoa que vai garantir que o Igor é realmente o Igor, que a Gateway é realmente a Gateway, porque é algo sério, né? Muito. Hoje no Brasil, Igor, nós temos 3 níveis de assinaturas. A assinatura simples, a avançada e a qualificada. A assinatura simples nada mais é do que uma rúbrica. É um e-mail que você recebe ali e só dá um ok. Aquilo ali é um tipo de assinatura, né? A assinatura avançada já requer um nível maior de segurança, porque você precisa comprovar. Por exemplo, eu não sei se eu te falei, mas nós temos uma plataforma que é o Assina Davos. Essa plataforma ela serve para gerir contratos e fazer requisição de assinatura. E lá nós temos a possibilidade de você assinar um contrato ou um documento que seja e tudo mais via selfie, né? Quando você assina... Sensacional, cara. Quando você, da mesma forma, hoje, quando você abre uma conta digital, o banco... aparece a FaceTime ali, exatamente, né? É exatamente aquilo ali. O que você faz quando você abre uma conta digital e faz a selfie é uma assinatura. Assinatura, isso. E aquela assinatura é a assinatura avançada. Na nossa plataforma, a gente disponibiliza essa possibilidade. Aí lá, além do IP, da selfie, vai também a geolocalização. Massa. E assim, aquele documento, para garantir a integridade, a autenticidade e o não repúdio das informações, nós também assinamos o documento com o nosso certificado digital. Hoje, os empresários, contadores, advogados, médicos, não sabem do grau que pode vir a acontecer isso e saber que existe a tecnologia e utilizar a favor, cara. Com certeza. Um médico hoje pode... Quer dizer, aconteceu um problema com relação à certificação, a pessoa perdeu o CRM. O advogado perdeu a OAB pelo simples fato de não saber dessas informações de melhoria de segurança. Eu tô aqui, tô fazendo meu papel, né? Tô falando o que a gente pode fazer para melhorar com a segurança, tá? A pessoa vai querer fazer ou não. Mas você também, como uma certificadora, tem que publicizar mais esse tipo de levar essa educação. Essa né? educação para as pessoas ficarem cientes disso aí, né? Não acontecer quando realmente der o problema, né? Para não falar um palavrão aqui. Pois é. E aí vai querer, enfim. Eu não sei se é costume do brasileiro, mas eu acredito que seja, que a gente acaba sempre trabalhando na correção do que na precaução. Sim. Né? Apaga fogo, mas não gosta, né, de poxa, o que é que eu posso fazer para prevenir que o incêndio aconteça? Né? Então, assim, na parte da tecnologia, a gente precisa, de forma quase que obrigatória, né, nesse meio eletrônico e tudo mais, ter essa preocupação de, poxa, o que eu posso fazer para mim não ser prejudicado, ser penalizado de alguma forma? Algumas empresas que a Gateway toma de conta e a gente é obrigado, por exemplo, hoje lá no contrato que eu tenho com você, eu sou obrigado a ter a consultoria de melhorias tecnológicas com você. Então, legal. Quando você tem aquela preocupação de si, cara, como é que tá a parte de tecnologia, o que a gente pode para melhorar? Então, eu tenho que estar por dentro do que é de mais moderno e a gente aplicar isso da melhor forma. Então, existem vários graus de melhoria com relação à tecnologia. E a gente tem uma empresa é a empresa que é a Coca-Cola, tá? Que a gente toma de conta da ATI deles. A gente hoje eles têm um nível de fiscalização que eles chamam que é o PED. O PED dele é saber se é como se fosse não é uma certificação, uma ISO, tá? Como se fosse uma ISO que eles fazem toda uma lista um checklist de informação. Se você
Se a empresa hoje, no caso, a DIR, que é a empresa que hoje é nossa, Nosso cliente também, lá olha de aí, ó, Itapoca lá em também. Itapipoca, se eles estão aptos a, de fato, realmente vender produto da Coca-Cola. Legal. Sendo que todo o PED que é feito, que é a fiscalização feito com eles, sempre eles tiram nota máxima. Porque Sensacional. não são todas as empresas que fazem isso e tem a preocupação. Meu amigo, mandar um abraço aqui pro Davi Moreira, um cara sensacional, gente boa que nem você. Tá? Ele tá abrindo aqui a Elo Mix também, é uma Legal. empresa que a gente também vai tomar de conta. Legal. E é um cara com visão à frente do Eu mercado. tive a oportunidade de conhecer ele, a ver ele apresentando a empresa e tudo mais, falando um pouquinho sobre ele nesse encontro que teve na Icetel nos Da- últimos dias. Da F5, né? Isso, do pessoal lá da Forte e tudo mais, da gente. Mas aí, Igor, o que era que eu queria te dizer, rapaz? Não, na verdade, o que eu queria te perguntar, qual é os principais clientes que tu atende hoje? Pronto, nós Isso é atendemos. importantíssimo saber para o pessoal ir Pronto. atrás. Ótimo, maravilha. Então vamos lá. A Davos atende o empresário, certo? Hoje, como eu falei anteriormente aqui, todo e qualquer procedimento eletrônico, né, voltado ali para a Cefaz, junta comercial, Eu vou ser até mais específico. Qual a empresa que tu não atende? E rapaz, eu não atendo isso aqui. Rapaz, o que que acontece? Hoje, para você fazer as transmissões de forma eletrônica, o certificado ele é obrigatório quase que para tudo, né? Sim. Não só por uma questão de segurança, mas por uma questão de obrigatoriedade mesmo. Então, o que que acontece? Eu atendo do MEI até o camarada que tá ali faturando bastante e tudo mais. Cara, na verdade, assim, porque o que eu vejo, por É. exemplo, eu quero ter um certificado de pessoa física. Beleza, tu Perfeito. faz. Perfeito, Não faz? faço. Beleza. Então, assim, hoje, cada vez mais eu vejo que a necessidade de você, pessoa física, ter um certificado com profissional, vamos dizer assim, tá? Sim. Porque hoje você pode fazer a certificação sem o certificado pelo Gov. Isso, É isso que exato. é isso que eu queria que tu explicasse um pouco, Pronto, vamos pessoal. lá. Para a esfera civil, tá? A assinatura simples e avançada que eu falei agora há pouco, ela é totalmente válida, tá? Um contrato de compra e venda, escritura particular, por exemplo, A obrigatoriedade do uso é até que ponto hoje? pronto, então vamos lá. Por exemplo, eu quero comprar uma casa amanhã. Se eu não tiver um certificado, eu não compro. Exemplo, não sei. Uhum. Não, eu quero comprar um carro e eu preciso de certificado pessoa física, pelo menos. Não precisa. É esse tipo de coisa que eu quero que tu me diga, que diz assim, olha, gente, é o seguinte, se você não tiver um certificado para a sua empresa X, você não vai conseguir tirar a sua, sei lá, alguma certificação que tenha, alguma certidão negativa, algo parecido. Existe O isso? certificado ele existe para facilitar os processos, né? Por exemplo, para emitir certidão, não se faz necessário o uso do certificado digital, mas para emitir nota fiscal, sim. Sim. O público geral, né, os civis, eles podem sim ter o certificado digital, ter a sua assinatura eletrônica para que processos, né, eles possam ser encurtados. Cara, porque assim, ó, entenda, o bate-papo que a gente tá tendo é extremamente importante, inclusive enriquecedor para quem tá nos vendo Sim, e até para mim entender melhor, sim, certo? claro. Qual a dor hoje que a Gateway tem? Hoje, quando você vai abrir uma empresa, você sabe que você é obrigado a ter o quê na empresa? Internet. Não. Fora isso, Contador. um contador, Pronto, um ótimo. advogado, Isso. né? Uma pessoa que tem um CRA, que depende do KNAI da empresa, tem que ter um administrador, certo? Isso quando a pessoa, o empresário, abre, já sabe disso. E qual é a dor hoje que a Gateway tem? Porque ninguém lembra da tecnologia da TI. Certo. Hoje, qual é a empresa que funciona sem internet? Não existe. Qual é a empresa hoje que funciona que queira realmente ter uma boa desenvoltura, melhorar em venda, não parar, não deixar de vender se não tiver uma TI? Não funciona. E eu acho interessante que não existe ainda algo, tipo assim, não, você vai abrir a empresa, você tem que ter agora um CREA que você é obrigado a ter uma TI especialista para isso. Isso seria muito bom se tivesse, não Tá seria? entendendo? Sensacional. Da mesma forma que eu gostaria muito também que na auditoria que a gente tem, que a gente precisa fazer anualmente,
tivesse a possibilidade de, poxa, essa autoridade de registro aqui, ela tem um firewall de segurança? Você entendeu isso que eu tô querendo Entendeu? falar? É exatamente isso. E por isso que eu tô te perguntando se, tipo assim, pô, não, eu quero assinar no papelzinho ali, lá no cartório X, porque eu não quero ter um certificado que vai me garantir realmente que ali sou eu. Que ali vai ter uma autenticidade da minha face e vai garantir fraude, né? Então, por quê? Hoje a certificação, no meu ver, ela vai evitar o quê? Se uma pessoa se passar por outra pessoa. Exato. É exatamente Entendeu? Então, é essa coisa que a gente tem a falar aqui para quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, né? Que a necessidade de algum órgão fiscalizador que tenha isso. Eu vou te falar aqui, nos bastidores, a gente teve uma conversa. Recentemente a gente montou uma infraestrutura de ponta de tecnologia aqui em Sobral. Certo. Coisa mais linda do mundo. Perfeito. Eu tive a oportunidade de conversar com o dono porque era colega. E ele já estava com a infraestrutura toda montada, certo? Ele já tinha um engenheiro, ele já tinha um arquiteto, Certo. ele já tinha um eletricista, ele já tinha um encanador, o ferreiro. Tinha tudo isso, ele sabia que precisava disso para montar a estrutura dele. Mas não sabia que precisava de ter um profissional em tecnologia para deixar o prédio dele funcionando, Uhum. tecnologicamente. Ele imaginava Legal. que o quê? Ele vai botar um pontinho de internet ali e vai resolver. Uhum. Tá, quando você tem um ambiente pequeno, dependendo do que for o seu segmento, você vai conseguir aí empurrar com a barriga e vai funcionar aquela dor de cabeça. Mas quando você tem um prédio de 3 andares, 2 andares, que for, não vai funcionar bem. Eu quero fazer um paralelo com isso daí. Tu tá entendendo a situação? Tô sim. E aí, assim, é saber com que quem tá nos vendo, quem tá nos ouvindo, Uhum. saber a necessidade de toda a empresa precisar de uma TI especializada que possa atender a sua empresa. Excelente. Fazer com que aquela sua empresa não deixe de vender. Pessoal, e vender, o que é que vem a TI? Tudo. Se você tá lá com a sua TI em dias, você não vai ter uma fila de gente para poder pagar no seu caixa, porque o seu sistema está lento, porque a internet está sem funcionar e não tem uma internet de redundância. Enfim, inúmeras coisas. Então, é isso que eu tô aqui, podcast, conversando com meu amigo, aprendendo com você e tentando explicar para quem está nos vendo, ouvindo, que a importância não só de ter uma TI, mas de ter uma certificadora que vai garantir com que aquele certificado esteja seguro. Você vai falar, olha, aqui o certificado é esse. A minha dica para você ter segurança é isso. Sim. É esse tipo de coisa, cara, que a gente precisa estar Educando o pessoal. Educando o pessoal. Legal, legal. Eu quero fazer um paralelo aqui com tudo isso que você falou, porque é o seguinte, como eu falei aqui, nós nos comportamos como um departamento de certificação digital dos escritórios de contabilidade, né? Eles basicamente nos contratam para que a gente preste o serviço de certificação digital para aquele cliente dele da melhor maneira possível, da forma mais rápida possível e que ele tenha o certificado a tempo de transmitir o que ele precisa transmitir. E aí o que eu vejo muito, isso acontecia bem mais lá atrás, mas alguns escritórios de contabilidade queriam oferecer esse serviço, mas colocando um funcionário deles para poder fazer aquele serviço. Sim. E aí quando o empresário contábil tem esse pensamento, ele acaba deixando de focar no que realmente importa. Que ele faz, né? Que é a contabilidade, né? Que é a contabilidade, e acaba fugindo do seu quadrado, né? E aí a gente acaba que vai nessa vertente, cara. A gente tá aqui para servir, para somar. Eu não quero que você tenha dor de cabeça quando o assunto é certificado digital. A gente tem plantão de atendimento. Falando ainda um pouquinho sobre a Davos, nós atendemos aqui no Ceará de forma presencial aproximadamente 50 cidades, tá? Por volta ali de 50, 55 cidades. Nossa. Nós temos escritório, a nossa matriz fica aqui em Sobral, ali na rua de trás, na Floriano Peixoto, 327, tá? Conheci, bacana, lindíssimo. Aí, ali atrás dos Correios, daqui de Sobral, nós temos escritório em Camusim, que fica ali próximo de Georgina, na Bravos Coworking, tá? E nós temos também o escritório em Tapipoca, que fica ali próximo ao Banco do Brasil, tem uma galeria lá e tudo mais, e o restante do pessoal atende de forma volante, né? E aonde o nosso cliente está, desde que ele tem internet,
né, e ele esteja apto a receber o atendimento por videoconferência, ele pode fazer o certificado digital dele, né? Então, assim, como cliente, nós, clientes físicos, né, presenciais, a gente faz essa cobertura, mas onde o cliente estiver, desde que ele tem internet, a gente consegue fazer o atendimento. A Davos hoje se divide de duas formas: a operação direta, né? Eu acho que eu já te passei isso daí, a operação indireta. A nossa operação direta são os clientes onde nós temos ali o contato, a tratativa, o relacionamento, a prestação de serviço junto àquele parceiro, né? E a nossa operação indireta são os profissionais liberais, os empreendedores que querem desenvolver no mercado de certificação digital, porque esse público existe. Aí, dessa forma, nós estamos presentes em 3 estados, né? A nossa empresa não é uma empresa grande, mas, assim, a gente... Não diga isso não, homem. Aqui tem que falar tudo a verdade. Não, mas é a verdade. A sua empresa é uma empresa gigante, gigante. Vai ser. De tudo, gigante de um bom empreendimento que você faz, que hoje ela é. Então, é uma empresa sensacional. Não venha mentir aqui pra cá não, viu? Aqui, e não quero corte, viu? Aqui. Mas, assim, entenda, o que eu já cheguei a conversar contigo no evento, que já é um assunto que a gente vai falar, é que tu não é uma empresa só de certificação digital. Tu é um cara que tem essa preocupação em transmitir o que de fato realmente o cliente precisa. Tem um cara que eu conheço que ele fala assim: o ouro do negócio ele fala assim, o ouro do negócio é o atendimento premium. Certo. E de fato é. Hoje, qualquer pessoa, entre aspas, tendo um pouco ali, pode montar uma certificadora. Tá? Sim. Mas você não, como eu lhe falei, por isso que eu lhe falei, você não é só um cara que vende certificação, você tem um cara, é um ecossistema de Solução, será? Cara, eu acredito que sim, porque tu tem a preocupação em falar pro teu cliente e não só vender para ele o certificado, e sim tem a preocupação de assim, cara, isso aqui é sério, isso aqui eu vou lhe entregar aqui com a equipe que eu sei que você tem por trás para fazer a instalação do certificado, entregar o ouro, que eu estou falando que é o atendimento premium para você, porque posso muito bem vender a Capotivira, entendeu? Não, e eu sei que você... A gente tem essa preocupação. Que você tem essa preocupação e é o que você precisa falar pro pessoal isso, entendeu? Quando eu falei um ecossistema de solução, que você falou aí e tudo mais, você sabe, bem mais do que eu, que existe 2 formas de você se conectar com as pessoas, que é servindo ou pagando, né? Sim. Eu consegui abrir um pouco de espaço buscando mais servir, né? Então, eu sempre me preocupei, e toda a empresa, todo o nosso time se comporta dessa maneira, faz parte da nossa cultura, se preocupar com o nosso parceiro, com o nosso cliente. Então, assim, isso acabou e que abriu muita porta, sabe? A questão do servir, do somar, de não estar ali só para vender o certificado digital, sabe? O certificado, ele é só a cereja do bolo. O certificado, na verdade, ele abre... na verdade, é o meio. Isso. É o meio certificado. Da forma da gente se conectar, né? Exatamente. E aí você falou que nós temos outros serviços e tudo mais. Nós temos também a alocação de endereço fiscal, tanto no escritório daqui de Sobral como para Fortaleza. Você vai parar aqui, tu vai olhar para aquela câmera e vai falar, vai vender seu peixe. Pois bora lá. Diga lá o que é que hoje a Davos faz. Não é só uma empresa certificada, a gente já entendeu isso. Então, o que você vai dizer? Qual é o ecossistema que a Davos hoje é? Pode falar. Pronto, vamos lá. A Davos, além da certificação digital, nós trabalhamos também com a alocação de endereço fiscal, tá? Você ali que não quer ser incomodado com as correspondências, com as encomendas para a sua casa, nós temos essa solução aqui em Sobral e em Fortaleza. Nós temos também a nossa plataforma de gestão e requisição de assinaturas, que é o Assina Davos, que é uma plataforma sensacional, né? Você consegue fazer ali o acompanhamento da vigência dos seus contratos, né? Por exemplo, você tem uma proposta, o Igor acabou de fazer uma proposta da Gateway, e essa proposta, o camarada, você deu 5 dias para ele assinar. Nessa plataforma. Nessa plataforma. Aí, se ele não assinar durante os 5 dias, ela auto se destrói, né? Existe a possibilidade de você também tornar o seu documento mais seguro.
Por exemplo, hoje quando a gente vai acessar a Enel lá, por exemplo, Sim. a gente precisa colocar o CPF, precisa Isso. colocar uma senha. Dentro dessa nossa plataforma, existe também essa possibilidade de só acessar aquele documento quem tiver a senha, entendeu? E para quem estiver vendo isso aí, bote o link embaixo do Vamos canal colocar. Plataforma, que aí você bota. E aí tá quem- liberado aí para todo mundo que quiser utilizar durante 15 dias, tá? A gente está totalmente à disposição para poder contribuir, né? É algo novo. Eu te confesso, Igor, que a gente precisa colocar mais intensidade nesse projeto, mas graças a Deus a gente vem se dedicando muito à parte da certificação digital, né? O nosso mercado ele vem crescendo consideravelmente e a Davos vem crescendo bem mais do que o mercado, né? Hoje a gente atende ali por mês por volta de 2.500 clientes, não é pouca coisa, é muito trabalho. Quando tu me disse isso, eu fiquei impressionado, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É Que muita inclusive, esse posicionamento hoje que a Davos tem, era uma pergunta que eu vou fazer aqui para você, tá? Que eu até anotei aqui. Hoje, a gente sabe, a gente até comentou aqui um pouco, mas eu quero deixar bem evidenciado para você poder responder. Você vem participando de bastante evento e conexões empresariais. Qual o impacto real disso no crescimento da Davos? Pronto, massa. Excelente, excelente. Eu acredito, Igor, que isso acaba que encurta a jornada de aprendizado, sabe? Porque o que acontece? Quando eu compartilho uma dor contigo, né, que já está há mais tempo no mercado, que, enfim, você pode, se você puder me ajudar, né, me dando a solução, caso você não me dê, você pode me direcionar para uma pessoa que já passou por aquele problema e que pode me ajudar a resolver. A conexão, cara. Então, assim, a conexão é tudo. É tudo. Né? Como eu falei aqui já, eu sempre fui muito abençoado por Deus em ter sempre boas pessoas ao meu lado, ao meu redor, né? E eu acredito que seja até um privilégio que Deus me deu, que foi a possibilidade de enxergar o lado bom nas pessoas, sabe? E o nosso time todo é muito, muito conectado, sabe? O nosso time o nosso time interno, os nossos colaboradores. O 39C hoje, que a gente já comentou, que é nosso amigo Bellini, do Hamilton, o homem do seguro, né? O homem do seguro, está proporcionando aos empresários em Sobral, em poder fazer as conexões que a gente acabou de falar. Então, assim, em Fortaleza, a gente vê isso comum. Eu canso de sair de Sobral para ir a Fortaleza e para esse tipo de evento. Legal. Então, assim, para quem hoje é empresário, hoje que hoje quer estar como sucesso, como meu amigo aqui Dalto, e quer realmente fazer conexão, que conexão é você propor, você aprender e ensinar. Sim. Eu gosto de falar muito isso, tá? E hoje, esse hub, que é o 39C, com LL Boarding, né? Que a gente está fazendo aí em parceria com o nosso amigo Bellini, com o Hamilton, proporcionar para Sobral hoje ter esse clube de empresários e poder proporcionar informações, troca de informações, entendeu? Legal. Gratuitamente, né? Legal. Gratuitamente. Eu vejo, Igor, que Sobral, a zona norte aqui do estado do Ceará, ela sempre teve esse tipo de movimento. Eu não sei se tu se lembra da época que, pelo menos é da minha época, quando começou isso, era o administrar. Aconteceu por várias vezes lá em Camusim. Aqui em Sobral a gente vem tendo alguns clubes, tipo o G8, o Conex e tudo mais, exato. né? Aí vem também o Connect Valley, né? Que é algo assim fenomenal, cara. Sensacional. Aqui, essa possibilidade de você estreitar o relacionamento. Poxa, eu quero desenvolver nisso. Quem que pode me ajudar, né? O que eu posso fazer para me conectar com aquela pessoa? Qual que é o problema que aquela pessoa tem para que eu de alguma forma consiga resolver, para que dessa forma a gente se conecte, né? Existe um livro que é o Especialista em Pessoas que fala sobre a questão do amigo estratégico,
né? Sim. Então, Massa. assim, É existe isso. o amigo íntimo e o cara estratégico. Poxa, eu quero me relacionar com você para que a gente possa ter uma troca e ela seja benéfica não só para o meu lado, mas para o seu também. Onde que eu posso contribuir com o Igor, É. né? A- É basicamente isso, sabe? É exatamente isso. E tem dois jargões que eu aprendi, né, na minha vida desde de criança, né? Que é, me diga com quem tu andas, que direi quem tu és, que Sim. minha mãe falava demais isso aí, porque eu era bem danadinho, né? Então, se você anda com uma pessoa boa, você vai atrair coisa boa. É Se isso você anda aí. com uma pessoa ruim, você vai trazer coisa ruim. É isso E aí. meu pai, né? Meu pai já é falecido, mas meu pai tinha jargões demais, até hoje ainda rola muito. Ele diz, matéria traz matéria, né? Então você é a matéria. Se você tem outra matéria que a matéria não é boa, não vai, e Cara. você vai atrair aquela matéria para você. E aí não vale a Então, pena, né, é cara? sensacional. Isso eu tinha, era criança e hoje aplico ainda hoje aqui no mundo das conexões, do empreendedorismo, né? Da minha empresa. Sim. E a gente vai, né? Encurtando isso, né? Vamos dizer assim, tá? Legal, Igor. Massa. E aí? Pergunte mais. Vamos ver se tem alguma perguntinha aqui para você. Eu vou puxar aqui um pouquinho para minha sardinha, tá? Vamos nessa. Um pouquinho Vamos para minha nessa. sardinha, porque hoje a Davos todo mundo já sabe que já tá literalmente Calma. certificada. É. Então, assim, hoje eu vou falar um pouquinho da minha dor da Gateway, né? Que eu tô aqui também para falar um pouquinho da dor da Gateway e da minha solução, tá? A pergunta, mas você não vai responder agora, eu vou primeiro falar, contextualizar. Você acredita que a segurança da infraestrutura impacta diretamente na confiança do cliente? Como isso aparece no dia a dia? Por que que eu tô falando isso? Essa pergunta. Tu entendeu a pergunta, né? Sim. Pronto. Por quê? Porque uma das dores da Gateway é fazer com que o empresário entenda e saiba que tem a dor. E é alguma coisa que a gente falou hoje nos bastidores, que a Gateway, que as empresas, os empresários têm uma dor oculta. Sim. A pessoa tem um problema, Sim. às vezes está sem função, sem conseguir vender e não sabe a quem direcionar. Sim. Não sabe a quem se reportar para resolver. E focar no que de fato precisa, que é gerenciar a empresa. Sim. Eu vejo empresários hoje perdendo tempo com a TI. Entendi. Eu vejo empresários hoje, de vez estar trocando ideias, fazendo mais negócios, perdendo e deixando de vender por conta da TI. Sim. Então, por isso que eu quero falar e o que eu quero que você diga sobre o que você acha sobre a infraestrutura hoje ser essencial em tecnologia para a empresa. Pronto. Maravilha. O que eu acho quanto à infraestrutura? A infraestrutura, ela não só vem da estrutura física, Sim. mas da estrutura do parque tecnológico. O que é que adianta tu ter um firewall na tua empresa, Sim. mas se o teu colaborador lá no teu computador não tem um antivírus? Sim. Legal. Né? Então, Legal. o que adianta tu ter uma empresa que fatura milhões por mês, mas o cara simplesmente tem uma internet lá no local dele, que Sim. se der problema, ele vai deixar lá... Vários clientes na mão. Vários clientes na mão, o cara querendo comprar, pagar e não vai conseguir vender porque o cara não tem um básico de uma tecnologia de redundância de internet que é o firewall, né? Então, assim, são inúmeras coisas que a gente pode falar aqui, porque assim, muito fala assim, e qual a dor que tu fala do relação a Gateway? É porque a Gateway ela tem um ecossistema de soluções. Legal. Nós trabalhamos com soluções em banco de dados, soluções em firewall, soluções em servidores locais, servidores em nuvem, entendeu? Sim. E consultoria. Legal. A gente tem inclusive, né? Eu até fiz agora um post recentemente no Instagram da Gateway falando sobre análise de ambiente. Tá. É um produto que a gente tem da Gateway, que a gente cobra. Só que quando a gente vai em eventos, muitas pessoas não sabem. Então, o que uma pessoa vai querer uma análise de ambiente sem saber de fato o que é o produto, o que o produto entrega, né? Sim. O que é o produto? O produto é eu entrar na tua empresa, fazer um raio-x da tua empresa. Diagnóstico. Um diagnóstico. Legal. Que foi o que você fez com a gente. Foi feito. E vou dizer assim, cara, aqui é o seguinte, o diagnóstico que é seu, vai ser um produto aqui com todas as informações. Legal. O que precisa de melhorar na parte de segurança, na parte de infraestrutura, tecnologia, o que se pode mudar e o que se pode programar futuramente para você priorizar aonde você vai fazer as atualizações, os upgrades, tá? Legal. É exatamente isso. E aí,
é onde, em todas, é difícil. Eu não recordo uma, que quando a gente entrega, sempre tem problema. Legal. E aí a pessoa, às vezes, vai decidir se vai querer, de fato, realmente fazer ou não. Uhum. Quem, de fato, realmente pensa em crescer, como você, pensa em vender mais, pensa... Sim. A pessoa vai atrás, vai entender. E o objetivo sempre tem que ser esse, né, cara? O progresso. Deixa eu te falar uma coisa, Igor. A gente estava conversando nos bastidores a respeito dessa questão do problema oculto, né? E eu acredito que para a Gateway transmitir o que ela faz, né, de uma forma bem simples como você costuma fazer e bem direta, ela conseguiu identificar muito bem qual é o problema que ela resolve, né? Então eu acredito também que é um grande desafio do empresário, né, das empresas, do empreendedor, descobrir qual o problema que ele resolve. Exatamente isso. Eu quero que você só confidencie isso. Imagina, tu tá lá, tu atende, faz 2.000 atendimentos pro cliente. Sim. E simplesmente tu não vai poder fazer o atendimento porque tu não quis fazer um investimento. Num antivírus, no firewall. Teu computador, por não ter um antivírus, vai estar infectado ali, a máquina vai parar, vai travar. Isso. A consciência que o empresário... E essa consciência é exatamente o problema o problema inicial que você resolve. Exato. Né? Exatamente. A gente está, na verdade, para mitigar falhas de problemas e evitar com que a empresa tenha prejuízo. Sim. Em deixar de vender. Até uma analogia interessante, a nossa preocupação com que o empresário, o advogado, o médico renove o seu certificado antecipadamente, que é para exatamente no momento em que você precisar fazer alguma transação, seja ela qual for, você não conseguir porque o certificado está vencido, por exemplo. Né? Então essa é uma grande preocupação que a gente tem também de garantir que os nossos clientes saibam quando que o certificado vai estar vencendo, né? Que os nossos parceiros tenham conhecimento de quais certificados da contabilidade dele tá vencendo, exatamente para não ter essa surpresa ruim, essa surpresa desagradável, né? E na tua situação, na minha, o camarada, quando tem alguma surpresa desagradável assim, muitas das vezes paga um imposto, né? Mas na tua situação, juntamente com a Gateway, eu acredito que o problema também é bem grave. Pode ser, claro. Pode vir a ser bem grave, né? É como tu tá falando. A tua preocupação em ter um diferencial no mercado, que hoje é ter a Gateway como parceira, é exatamente pensar em quê? Em tu entregar um serviço de qualidade para o seu cliente. Sim. Não é à toa que a Davos está onde está, não é porque ele quis economizar em não ter um firewall, uma redundância, uma consultoria em gestão de segurança tecnológica que você tem com a gente. Sim. Não é à toa. Então é para justamente garantir que o seu operacional, a sua operação não pare, tenha um fluxo interessante e você consiga atender seu cliente. Então, essa dificuldade de vários empresários entenderem isso, entendeu? Entendi. Então, assim, é de querer colocar a tecnologia como gasto. Uhum. Não é um gasto, é um como investimento, custo, né? um custo. Então, é exatamente isso. A pessoa pensar que a tecnologia não é uma despesa, é um investimento, eu entendi. E aí, agora sim, é uma coisa que eu venho falando aqui, converso com muitos empresários, explico a necessidade de você ter uma TI terceirizada. Tá? E é uma coisa que até eu falei no evento que tivemos lá no Dr. Érico, né? Sim. Né? E uma das soluções que eu falei foi em ter uma TI terceirizada. Legal. Tá, beleza. Você não vai ter um custo elevado em ter um técnico lá parado na sua empresa com todas as especialidades. Tu vai conseguir um cara que saiba de firewall, de servidores, de infraestrutura, uma pessoa só. É bem delicado. Não vai ter. Mas o cara fica pensando, cara, não vou ter esse investimento nisso agora. Então, pensando nisso, a Gateway tem um ecossistema de soluções que vai atender a empresa com um custo mais baixo, tá? De você ter um CLT na sua empresa. Sim. E garantir com que a infraestrutura, a tecnologia e segurança funcione bem. Excelente. Então, é isso que eu quero transmitir para quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, é que a Gateway é uma empresa que vai criar uma solução em tecnologia para sua empresa com custo baixo. Legal.
entender que é mais caro você ter um CLT no local lá e que, primeiro, né, que tenha todo esse conhecimento desse ecossistema de soluções que a gente tem. Legal, legal. Excelente, excelente. Inclusive, aquele nosso assunto lá quanto a terceirizar o nosso time de suporte, que hoje já é terceirizado, mas a possibilidade da gente estreitar isso lá com a Gateway, Em breve. a gente precisa retomar, Com né? certeza, com certeza. Porque, assim, Igor, hoje a gente também requer de um bom time de suporte para que as coisas fluam da melhor maneira possível, né? O que muito acontece ainda é a ignorância por parte do usuário do certificado digital, que não sabe o que tem que fazer para que aquele certificado funcione, né? Às vezes a máquina não está pronta para receber o certificado digital porque tem vírus e tudo mais, então é algo bem delicado. E o nosso time está ali preparado para acessar remotamente, fazer as devidas validações, ajudar na instalação, né? Que isso faz parte do serviço, né? É um complemento ali do nosso atendimento. Sobre o que você falou, que é o suporte, que é o atendimento remoto, né? Que você faz Sim, remotamente e faz a sim, certificação. sim. Ontem, especificamente ontem, isso aqui é super interessante, já foi lançado para o nosso comercial um novo produto Gateway. Olha aí A que gente maravilha. conseguiu envelopar um novo produto Gateway com custo super acessível para todo empresário, microempresário que tem um computador, 2 computadores que é o nosso suporte remoto. O que é isso, Igor? Cara, eu estou precisando de uma TI na minha empresa, mas eu não tenho condição de pagar um contrato full, um contrato presencial de um Sim, técnico ali. E a gente garante que mais de 90% de todos os problemas relacionados à tecnologia conseguimos resolver de forma remota. excelente. Entendeu? Então é esse produto. A partir do dia 4, a equipe vai dar uma voltinha e oferecer isso aí para os empresários em Sobral. Hoje a gente já tem esse produto rodando fora, a gente atende já nível Brasil, como todo mundo já sabe, e é um produto super acessível para quem é empresário, microempresário, precisa crescer e aumentar e ter uma solução ali próxima de tecnologia. Suporte remoto Gateway, que foi lançado. Massa, excelente, eu não sabia, rapaz. Então, a gente tá bem próximo da nossa conversa voltar a dar continuidade, né? Ficou em Por isso que tu me stand-by e falou tudo e me deu um mais. start e eu lembrei, ontem teve Legal. inclusive essa reunião com o nosso time comercial e o time comercial já estava me cobrando que Legal. precisava de uma solução mais acessível para as pessoas que precisavam e precisam crescer e ter uma TI, né, especializada. Porque o pessoal olha assim pra gente, cara, de logo, tu é uma empresa, cara, a minha empresa é muito pequena para atender vocês são muito grandes e tal. Pelo contrário, cara, a gente tem, aí pensando nesse tipo de coisa que a gente pegou e empacotou essa Legal. solução, né? E você paga por dispositivo. Então, rapaz, se você tem só 2 dispositivos lá na sua empresa, que é o computador, tudo, você vai pagar referente àqueles 2. Então, a equipe que vai ter lá, que nós temos lá atendendo, vai atender ali remotamente. Antes disso, a gente reestrutura a empresa para garantir com que aquilo... Porque assim, a ideia é você não parar. Legal. A ideia é você ter um plano de saúde, mas você não usar. Mas quando precisar, Tá ali. está ali. Excelente. Entendeu? É a precaução. É exatamente isso. Você trabalhar na prevenção. A minha vida Legal. toda, desde os meus primeiros carros que eu comprei, eu sempre tive seguro. Pensando nisso, mas eu não quero usar. Sim. Entendeu? Mas se um dia eu precisar, eu preciso que aquela seguradora tenha competência suficiente para poder me atender. Excelente. E é o que a Gateway faz. Então, no dia que precisar, né, reestruturar e garantir com que a operação da empresa, mínima que for, ele diz, eu sou pequeno. Tá, mas beleza, mas tu consegue calcular quanto é que tu parou aí aquele momento ali de poder vender, porque teu computador parou. E tu não sabe a quem recorrer, vai ligar pro fulaninho de tal, que é um mochileiro, que vai quando quer. Não, ele vai ligar para uma empresa, vai ter um canal exclusivo, que vai ser um CNPJ. Não é o Igor, não é o Bellini que vai atender. Quem vai atender são
mais de 30 pessoas que tá por trás da Guest para poder atender aquilo ali com excelência. Legal. Entendeu? Legal. Excelente. É exatamente isso que a gente precisa fomentar, explicar para os empresários entender a necessidade de uma TI especializada e que é obrigatoriamente ter, tem que ter, é obrigação ter, porque se você quiser... Eu não acredito que um empresário queira abrir um negócio pensando em ficar estagnado. Eu não acredito numa situação dessa. Ele não pode. Inclusive, se o camarada iniciar qualquer negócio que seja com esse pensamento, ele tá fadado ao fracasso. Quem é né? empresário, empreendedor, pensa sempre em crescer. Isso Exato. é fato. Exato. Né? O que a gente precisa agora é eu, você, falar para pessoas o que precisa para você ter esse sucesso. Eu acredito que o primeiro ponto é você saber lidar com gente, né? É você ter a humildade de aprender, para aprender, ter a humildade também para ensinar, né? E querer contribuir, servir, somar, como eu costumo dizer, de forma verdadeira, de forma genuína, né? Você tendo esse tipo de comportamento, eu acredito que as coisas fluem de uma melhor forma, né? Você agindo de forma verdadeira, as coisas tendem a dar certo, né? Se faz necessário esse sacrifício inicial para toda e qualquer situação, né? Por exemplo, quando a nossa filha nasceu, no ano que nossa filha nasceu, eu estava pesando 160 quilos, né? Então, assim, eu não tinha uma rotina, eu não tinha uma rotina de alimentação saudável, uma rotina de atividade física. Toda a vida eu fui gordo, obeso e tudo mais, mas eu vi naquele momento ali que se eu não começasse a olhar um pouco mais para mim, né? Poxa, eu já me sacrifiquei muito. Vou continuar esse sacrifício porque a jornada não para, mas eu vou saber aproveitar melhor o meu tempo, Sim. né? E tipo, essa mesma visão, Igor, é o que eu levo para dentro da nossa empresa, do nosso negócio. Porque como que eu posso exigir alguma coisa do profissional se ele não está bem? Né? Se ele não está bem dentro de casa, se ele não está bem financeiramente. Poxa, o que a gente pode fazer para contribuir para que aquela pessoa dê o melhor de si? Tá entendendo? A cultura da empresa, no caso, né? A cultura da empresa, mas eu gosto de falar muito que é o espelho do dono. Do dono. É isso aí. É isso aí. É o espelho do dono. E se o dono não tá bem, a empresa não tá bem. Exato. E também não adianta a empresa tá bem se o seu colaborador não está bem. Exatamente. Então é isso. Então a harmonia tem que estar ali trabalhando junto. Exatamente, né? exatamente. E eu sou muito feliz por ter um time com essa cultura, sabe? A minha irmã, minha sócia, a Camila, ela vem tratando dessa parte administrativa, operacional, de uma forma brilhante, né? Inclusive, eu até queria que ela estivesse aqui para... Rapaz, era para ter chamado, porque você não chamou. Pois é, rapaz. Era sensacional. Aí isso é um bate-papo. Ó, a gente está exatamente a 1 hora e 5 minutos de bate-papo. Parece que foi um bate-papo de mais de 1 hora? Não parece. Parece que assim deu, ó. Foi um sopro. E aí ela veio aprendendo literalmente na peia junto comigo, né? E a gente, como eu falei aqui anteriormente, a gente sempre teve o privilégio de ter boas pessoas ao nosso lado, né? E aí, Igor, a nossa virada de chave foi exatamente ali em 2022, quando a gente começou a ser acompanhado pelo um grande amigo nosso aqui, que é o Thales, né? O Thales Andrade, da Lucrativia. E ali, cara, foi uma virada de chave, né? Porque antes a gente era todo e qualquer controle de cliente, era tudo via planilha. É onde o negócio começou com a brincadeira, começou a virar sério. Exato, cara. E tipo, pra mim é muito divertido o meu dia a dia, e eu acredito que para todo mundo, o trabalho, para ele fluir de uma boa forma, você tem que gostar. Você tem que gostar e tem que ser leve, né? Poxa, como é que a gente vai fazer alguma coisa se a gente não tá legal e tal? Então, o que acontece? O Thales foi o cara que contribuiu muito, né? Uma das pessoas que muito contribuíram com a nossa
com a nossa jornada, com a nossa caminhada, porque ali a gente começou a implantar CRM, ali a gente começou a implantar sistema de gestão, né? A gente começou a se preocupar com processos, a gente começou a se preocupar em, poxa, o que que a gente pode fazer para crescer, sabe? Tipo, saber isso de uma pessoa experiente, que já passou, que já teve outra visão, uma visão fora do negócio, que é isso, super interessante. e que já teve algumas outras vivências boas e ruins, porque a vida do empreendedor é isso, né? É solitária, e ela tem que ser solitária, mas com as pessoas corretas do lado, Sim. né? Uma outra pessoa que nos ajudou e continua contribuindo muito para nossa caminhada é o nosso fornecedor, né? Eu sou muito grato, ele literalmente apostou na Davos, abriu as portas, nos deu e nos dá total apoio para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa contribuir, né? E eu acredito que é isso, Igor. A pergunta lá, me lembra novamente, por favor? Então, tem várias perguntas Não, aqui. mas a última. Não, Tu se lembra? a última, para fechar. Para fechar? Não, a última pra fechar não. A última pergunta que você me fez. Não, Olha ele, Domar, fica esperto. Não, com relação à infraestrutura? A infraestrutura, Era né? infraestrutura. Era infraestrutura. E aí a gente já A foi... gente já começou, já. Não, a infraestrutura não foi não, pô. Você me perguntou a respeito do que o empresário... Não, você acredita que a segurança na infraestrutura impacta diretamente na confiança do cliente? Era essa a pergunta, mas a gente já matou já, tá? Esse aqui é interessante, esse aqui eu deixei anotado também aqui, ó. Muitos clientes chegam até você sem entender a importância do serviço. Como vocês fazem essa conscientização? Pronto, maravilha. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Ó, hoje, o empresário, eu acredito que, cara, mais de 50% não sabe o quão importante, o quão útil e seguro é o certificado digital. Porque, basicamente, para boa parte das empresas, o certificado fica no escritório de contabilidade, né? Então, eles chegam na gente e, Igor, eles só querem fazer o certificado e deixar no contador. Essa é a verdade. Eles não querem ter aquela responsabilidade. Eles querem que, eu quero resolver o problema. Precisa o quê? Eu tenho que pagar quem? Ao Dalto, eu vou pagar aqui o Dalto, certificado e se vira. Isso. É mais ou menos isso? É basicamente isso, né? Eu acredito que a gente precisa, sim, né, começar a educar mais o nosso público, que é algo que você vem fazendo aqui também. Vamos lá. Essa é uma parte educacional. Isso agora é que a gente não está no script, tá? A gente não conversou nada sobre isso. Você teve um prazer de participar de um evento lá na Gateway. Sim, sensacional. Esse evento, para quem não sabe, quem está nos ouvindo, eu batizei como GW Gestão. Olha aí que massa. GW que é de Gateway e Gestão porque a gente vai falar de gestão. Uhum. E o último encontro que você participou, você foi uma empresa escolhida para ouvir lá, né? O que eu falo com o Belém, rapaz, de vez a gente entregar um brinde para a pessoa, a gente vai entregar uma coisa melhor, que é o conhecimento. Uhum. O conhecimento através de encontros como esse. Então a gente convidou cinco empresas parceiras da nossa base, sim, da Gateway, para poder participar desse evento. E quem estava, inclusive, lá que a gente fala que é um workshop, foi o Bellini falando sobre processo de operações, sim, né? Sensacional. E foi sensacional, tu viu lá, tu entendeu aquela questão toda. A gente já vem com esse projeto já há um certo tempo, né? Todo mês a gente faz, pelo menos, leva 5 empresas lá para a Get, lá para o nosso auditório e faz esse workshop lá, dando esse brinde que é o conhecimento para as pessoas. Então, já falando o que a gente falou aqui muito, que foi fazer com que os empresários, as pessoas entendam a necessidade, a segurança do uso correto do certificado, a gente vai envelopar isso aí para você ir lá na Get e falar para 5 empresas tudo o que um certificado precisa para funcionar bem. Tudo que você vai falar para aqueles empresários,
o cuidado que ele tem que ter. Massa. Então, Excelente. isso agora, eu tô falando aqui ao Sim. vivo, nem, eu não estava no script, como eu ouvi falar. Vamos sentar nos bastidores, vamos desenhar sim. isso aí. Vamos. Interessantíssimo para você. E para vocês também. Né? Como certificadora, as pessoas terem mais consciência, saber comprar certo e ter, logicamente, o principal, o cuidado. Excelente. Tá? Excelente. E a gente vai ter que encerrar, mas aí a última pergunta, que é para fechar, né? Que conselho você daria para empresários que ainda negligenciam a segurança digital e certificação? Pronto, maravilha. Vamos lá. O que eu aconselho é que você, empresário que ainda não tem conhecimento sobre o quão importante é a tecnologia da informação, o quanto de risco traz, eu acho que talvez seja até melhor, Igor, quando a gente for falar sobre questão de... Poxa, cara. Segurança cibernética e tudo mais, mas Lidomar vai cortando aí, viu? A gente tratar no que pode causar, né? Sim. A gente trazer à tona, evidenciar o quanto de prejuízo aquilo pode trazer, porque eu não sei você, mas às vezes a gente acaba agindo muito por medo, né? Que não deveria ser dessa forma. Exatamente. Mas... Rapaz, que tu falou uma coisa sensacional. Por quê? Porque assim, é uma coisa que eu falo, e a gente tava conversando aqui agora nos bastidores, até com o Lindomar tava falando, não era o Lindomar, que era fazer analogias, Sim, né? Analogias, excelente. Então, o que era a analogia que eu faço? Quando tu vai pra tua casa, tu comprou uma casa, tu vai colocar o cadeado, a cerca elétrica, as câmeras, depois que o ladrão entra ou antes? Exato, tem que ser antes. Não é antes? Então é exatamente isso. Se você tem a preocupação e não perder as suas informações, você tem que se precaver antes. Exatamente. Não esperar acontecer. Exatamente. A história da cerca elétrica, do cadeado. Que vale para o seu negócio, que vale para o meu, que vale para tudo. Para né? tudo. É exatamente isso que a gente está falando. Exatamente. Então, a gente não espera. Então, assim, quando eu faço essa analogia e aí o pessoal... mas uma vez eu tava lá na loja, aí eu tava melhorando a parte de segurança mesmo física do prédio. Eu pensei, aconteceu alguma coisa? Aí eu disse, não, porque tu tá colocando uma câmera que não tinha, botou um sistema de cadeado embutido aí. Eu disse, não, é para justamente não acontecer. E isso é caso real que eu tô falando aqui. Então, acontece de a pessoa só preocupada depois que o ladrão pula o muro. Não é ideia. Uma coisa, aproveitando que a gente não falou, e eu deixei de falar, e tu vai saber muito bem do assunto, que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Pronto. No começo da Gateway, estavam se evidenciando com relação à lei que já está em vigor desde 2018. Sim. Tá? A empresa pode ser penalizada em até 500 milhões de reais. Tá? Muita empresa sabe disso, mas não dá moral. Sim. Por quê? Porque não existe um órgão fiscalizador. Sim. Certo? Na época eu estudei bastante sobre LGPD, rapaz, li de tudo que tu imaginar e falava muito. Falei em podcast, falei em live, falei em tudo que tu imaginar. O pessoal parece que entrava no vídeo e saia no outro, rapaz, nem vou ver mais. Tanto que eu até falei agora que eu não estava mais falando sobre LGPD. Mas é uma coisa que a gente precisa conversar. Que, inclusive, quando a gente conversou sobre um contrato, né? Para você ser compliance, né? Que o pessoal diz que é compliance, você tá ali apto a LGPD, dos pré-requisitos é você ter uma conscientização e ter uma infraestrutura com segurança como foi aplicado. Sim. Isso quando você faz a acreditação, vamos dizer assim, que não existe uma certificação para LGPD ainda. Mas deveria existir. Mas deveria existir, porque eu não sei por que não existe. Mas eu acredito isso. Eu acredito que vai ser a junção de várias situações. Essa questão da LGPD, eu acredito que vai ser a união de várias situações. Como, por exemplo, o próprio serviço que vocês oferecem de firewall e tudo mais. Eu acredito que é exatamente isso, a junção de várias formas de tornar o ambiente eletrônico seguro, né? É exatamente isso. Cara, você me indicou, eu acho que foi o advogado Victor, né?
Não tô recordando. O advogado que Não, trata... o David. O David, um cara sensacional. David, Eu tive... Amigo, parceiraço de tecnologia de muito Sensacional. tempo. David Sampaio. Sensacional, sensacional. Eu tive a oportunidade de conversar durante uma tarde com ele. E aí, ele me explicou muito também sobre a LGPD, que está mais voltado, Igor, para a questão dos processos. Processo, exatamente. Né? Então, documentação. A documentação, que foi o que vocês trouxeram para a gente lá na Gateway, nesse encontro que nós fomos, né? A gente já tem essa adequação na Gateway já há um certo ano. Legal. Ele quem fez com a gente, inclusive, documentação, contrato, etc., o que precisa, no site, certificação, toda aquela coisa, os cookies, todo aquele processo. O próprio certificado digital para o site, exato, né? Todo esse processo foi, inclusive, através dele também, né? Que foi um cara que a gente contratou pra gente, pra ele dar uma organizada nisso. E uma das coisas que a gente fala, que eu falei pra você, que o nosso contrato que temos com você já está adequado à lei geral de dados. Legal. Então, que é uma coisa que você, quando você estiver se adequando, né? Ou não só você diga, as empresas tenham esse cuidado, né? Hoje, como nós temos constantemente fiscalização e auditoria e tudo mais, todas as nossas máquinas, elas são rastreadas, elas são homologadas, elas são fiscalizadas, né, por todo e qualquer certificado que é validado, né? Então, toda e qualquer informação que a gente transmite, aquilo ali é rastreado, entendeu? Então, assim, o motivo de eu ter buscado, né, o David para poder nos orientar nessa parte da Lei Geral de Proteção de Dados é para exatamente a formalização disso, exatamente, na verdade. Que foi aí a virada de chave. Ele falou que o grande lance é o quê? É você padronizar, é você criar o processo para que caso venha acontecer alguma coisa, você conseguir provar que foi feito o processo de acordo com o que foi desenhado. Né? É porque o grande lance é o seguinte, a pessoa pode chegar e lhe processar que você vazou as informações. Qualquer pessoa pode fazer isso, tá? Para qualquer empresa. A pessoa tem que entender isso. Porém, você tem que estar resguardado para fazer com que você diga que não, olha, eu já tenho cuidado com relação a isso, porque eu já uso um Faro, porque eu já tenho isso, porque aquilo ali, minha documentação tem todas essas certificações. É exatamente isso. O sistema é esse, né? Deixa eu te falar uma coisa. O certificado digital ele tem 3 pilares. Integridade, autenticidade e o não repúdio, tá? O não repúdio é onde a penalização ela tende a acontecer. Por quê, Dalton? Porque quando você assina um documento com o seu certificado digital, na teoria e na prática, aquilo ali foi literalmente você indo até o cartório e assinando ali na presença do tabelião de forma física, tá? Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Há alguns anos atrás, um determinado ministro fez a assinatura exonerando o comandante, o superintendente da Polícia Federal, foi alguma coisa assim. E aí, esse ministro disse que não foi ele quem assinou de forma eletrônica com o certificado digital aquela exoneração, certo? Então, o que se subentende? Já que o certificado garante o não repúdio, ou seja, só você, com seu certificado, toda e qualquer assinatura é de sua responsabilidade. Exato. Aí o que acontece? O fato de terem assinado um documento, certo? Por ele, isso, se não foi ele, até ele comprovar que não foi ele que assinou, e talvez a senha do certificado seja 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Né? Até ele provar que não foi ele, se os processos, a documentação de como que ocorre a assinatura estiver de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, é algo positivo, né? Para ele. É exatamente isso. Então é o que a gente falou bastante aqui nesse podcast, que é justamente a precaução que o empresário tem que ter na parte da segurança. A gente falou muito isso. Eu acho que assim, a Davos com a Gateway, ela deu match literalmente porque a gente trabalha literalmente com segurança e conscientização dos empresários e de quem usa a tecnologia por mal ou por bem, né? Exato. Então, no sentido que o cara pode ter um certificado que foi comprado
contigo para um colaborador, passar aquela pessoa fazer uma coisa ruim. Igor. Mas aí eu acho que eu me sinto quase que obrigado a poder não só falar, gritar e falar, gente, tenham cuidado, acontece isso, pode acontecer isso, aquela questão. E aí o que acontece? Como eu te falei da LGPD, as pessoas não estão dando muito ainda credibilidade. É muito delicado isso daí. Hoje, quando a gente vai fazer a validação, que a validação é o processo de atendimento, de atender o IGA, atender a Gateway, né, na pessoa física, na pessoa jurídica, se faz necessário e obrigatório que a gente faça a verificação de todos os fraudadores, os maiores fraudadores do Brasil. Legal. Então, assim, a gente tira a tua foto, seja presencial, seja por videoconferência, e aí a gente tem que comparar a tua foto. Faz essa verificação. Essa verificação. Porque a fraude no meio eletrônico, ela existe e ela só aumenta. Essa é a realidade. Né? E se você não tomar cuidado, você pode vir a ser vítima. Sim, então, assim, poxa, procura uma empresa especializada em tecnologia da informação, tenha cuidado de conversar com o seu contador para lhe instruir sobre o que chega no seu e-mail, o que chega no seu WhatsApp, porque é muito delicado, né? E é isso. Hoje, na Davos, quando o cliente faz o certificado com a gente, nós fazemos um certificado em nuvem, que aquele certificado em nuvem garante que pelos próximos 2 anos, todo e qualquer certificado que ele vier a precisar, ele pague somente a taxa do certificado digital. Isso faz com que ele tenha aproveitamento de tempo, ganho, né, Ele vai ter tempo, não vai perder tempo ele vai investir. Outra plataforma, a plataforma já vai estar lá disponível ele poder acessar. E né? é basicamente o quê? O Igor, quando ele precisar do certificado digital, ele entra em contato com a Davos emite a taxa do certificado para ele, o Igor faz o pagamento e em seguida a gente já disponibiliza o certificado digital para o Igor. Isso por quê? Porque as informações do Igor já estão validadas, já estão certificadas, mas isso não quer dizer que em algum momento ou outro a Davos possa estar entrando em contato com o Igor para poder validar novamente as informações por uma questão de cuidado, né? Eu acredito que seja isso. É exatamente isso, tá? Então, assim, como eu te falei, o nosso bate-papo foi sensacional, cara. Muito massa. Eu te disse que ia ser bacana. Legal. Se a gente aqui relaxar um pouquinho, a gente aqui passa aqui 10 horas conversando, tranquilo, bota o Lindomar botar numa rede ali, deixar gravando. Foi muito massa nosso bate-papo. A gente vai conversar e vai ter outras oportunidades. Legal. A ideia do GW Gestão, a gente vai desenvolver isso aí para justamente a gente fomentar essa informação para as pessoas que não têm ainda o conhecimento, que são muitas pessoas, são muitos empresários. Eu acho que a ideia é sensacional. A gente vai sentar, a gente desenvolver isso aí, vai ter, enfim, agora dia 7 de maio vai ter uma nova turma que já foi fechado, e seguinte a gente pode marcar uma turma falando sobre segurança e certificação digital. Excelente, tô aqui à com sua o nosso disposição. amigo Dalto. Então, é exatamente isso. Queria agradecer aqui para quem está nos vendo, nos ouvindo, né? Essa íntegra a gente vai subir no Gateway Cast, né? Um canal que a gente tem no YouTube. Para quem quiser ver, ou então mandar para um dos seus parentes, poder ver o bate-papo, a gente disponibilizar isso aí. Excelente. Beleza? E agradeço demais a parceria que hoje a Davos tem com a Gateway. Maravilha, Tá maravilha. Igor, muito obrigado pelo convite mais uma vez. A todos os nossos ouvintes aqui, né? O meu muito obrigado. A Davos segue totalmente à disposição para servir, somar sempre, tá? Esse é o nosso lema. O meu muito obrigado ao nosso time também, aos nossos parceiros daqui. Como eu costumo dizer, nós somos a nossa empresa, ela nasceu aqui em Sobral, né? Mas nós temos raízes camucinenses. Então, assim, a gente se sente muito feliz e realizado por poder contribuir de forma positiva fazendo o nosso serviço, vendendo o nosso produto, né? E a gente tá aqui sempre à disposição, tá? É isso. Perfeito. Um forte abraço e até breve. Mais.